do Senhor, amados irmãos e irmãs, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para estudarmos a palavra do Senhor e neste domingo estaremos então estudando a nossa 7ª lição. Lição 7, o Senhor peleja pelo seu povo, e estaremos estudando aqui sobre Josafá, em 2 Crônicas, no capítulo 17. Nosso texto áureo, ele nos diz assim: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a nossa verdade aplicada, ela nos diz assim: adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor e respeito a Ele. Quero chamar a sua atenção para o fato de mostrar dedicação total. Isso é a verdadeira adoração que nós podemos dar ao Senhor. É o nosso todo, nosso inteiro ao Senhor, todo o nosso coração. E nós não podemos dedicar ao Senhor uma parte, né? Algo que esteja dividido. Não, nós precisamos estar inteiramente agradando ao Senhor. E aquelas pessoas que ficam com um pé na igreja, outro pé no mundo, nós sempre falamos isso. Essas pessoas não são verdadeiros adoradores. E dizemos mais, que o Senhor não recebe adoração de pessoas que estão com seu coração dividido, amando ao mundo e ao mesmo tempo amando a Deus. Então, que nós estejamos, como diz aqui a nossa verdade aplicada, adorar a Deus é mostrar dedicação total, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, adorar somente ao Senhor. E nós vimos aqui, vamos ver aqui na nossa introdução, que diz assim a introdução: Deus nos criou para que o adoremos. Nesta lição veremos que o rei Josafá entendia bem este princípio. Por adorar a Deus, ele pôde contemplar a salvação do Senhor, que pelejou a batalha em favor do seu povo. E o comentarista começa esta lição chamando a nossa atenção para este fato, ou este princípio tão importante para o exercício da nossa fé cristã, que Deus nos criou para que o adoremos. E nós podemos afirmar isso sem sombra de dúvidas, que a adoração ela é o propósito central da nossa existência. Isto é perfeitamente verificável na Bíblia, que é um livro de adoração. Nós podemos, irmãos, entendemos que mais do que ter relacionamento uns com os outros, mais do que ter uma vida que aparenta ser alguma coisa, mais do que nós estarmos preparados para ministrar sermões, para dar estudos bíblicos ou fazer qualquer outra coisa, tanto no âmbito secular ou religioso. Mas o principal propósito da nossa existência deve ser de adorar a Deus em espírito e em verdade. E Ele, assim, procura tais que fazem desta forma, que o adorem em espírito e em verdade. Nós vemos também no Salmo de número 95, versículo 6, versículo 7, dizendo o seguinte: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz. Então, o salmista nos conclama: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou,
Também lá em Isaías, no capítulo 43, versículos 7 e 21, diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 36, também reforça isso, dizendo: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E vemos também aqui em Romanos 14, nos versículos 7 e versículo 8 também, reforçando isso, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morrermos, para o Senhor morremos, de sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor. E para finalizar, Efésios capítulo 1, versículo 5, também os 6, versículos 12 a 14, também vai nos dizer isto. Quero apenas ler algumas partes destes versículos, que diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, com o fim de sermos para louvor da sua glória, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão, para louvor da sua glória. Nós fomos, então, criados para adorar ao Senhor, para o louvor e honra da sua glória. E nós vamos ver isso aqui nesta lição de hoje, na história de Josafá ou Jeosafá, cujos relatos encontram-se em 1 Reis, capítulo 22, 2 Crônicas, capítulo 17 ao capítulo 20. Nos é trazida esta reflexão com relação a este assunto, mostrando a importância da centralidade da adoração única e exclusiva a Deus. E vemos também que isto vai nos ajudar, são elementos-chave para o enfrentamento de qualquer batalha que tenhamos que lutar ao longo da nossa vida. Queridos irmãos, nós vamos também ver aqui nos tópicos, tópico 1, Josafá, rei de Judá. Vamos ver aqui neste tópico que o reino ele estava dividido, tinha o reino sul e o reino norte, né? E vamos observar, vamos estudar um pouco a respeito disso também. Isso é muito importante para nós termos como pano de fundo, para nós nos situarmos, né, no evento. O reinado de Josafá, 1.2, seja bom, mas não tolo. E aí neste tópico 1, tanto no 1 quanto no 2, nós vamos estudar sobre a importância da aliança, não termos o cuidado com as alianças. E o comentarista ele diz aqui no 1.2, é preciso estarmos sempre atentos à vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas e cumpri-la. Sabemos, amados irmãos, que quando vamos tomar alguma atitude e perguntamos isto ao Senhor se é da vontade dele ou não, uma coisa nós temos a certeza: se estiver indo de encontro às santas Escrituras, se estiver contrário às santas Escrituras, sabemos já, desde já, não precisa nem perguntar ao Senhor, já está escrito que isso não é da vontade dele. Então tem pessoas que querem agir, tomar decisão fora da palavra de Deus e ainda
pensar que Deus está aprovando isto. Então nós precisamos entender isso que ele diz aqui, que a vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas para cumpri-la. Precisamos cumprir a palavra do Senhor. E ele diz ainda, é preciso ter prudência para fazer alianças. Deve-se primeiramente consultar a Deus. E eu me lembro nesta questão aí de consultar a Deus na questão das alianças, eu me lembro de Josué e os gibeonitas, lá em Josué, no capítulo 9. Eu quero só ler aqui para os amados irmãos e irmãs alguns versículos com relação a isso, o estratagema dos gibeonitas. Não vou ler o texto todo, apenas alguns versículos que diz assim: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. O versículo anterior diz assim, os gibeonitas falando para Josué e o povo: este pão, esse nosso pão que tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento, e estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos, e as nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. E aí diz, então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez aliança, com eles aliança, e de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Este fato é um fato relevante, nós entendermos que nós precisamos buscar orientação do Senhor. Ainda que as aparências possam estar claras, mas nós não podemos ir pela aparência. Nós precisamos buscar orientação ao Senhor. Cuidado com as aparências. Cuidado. Muito bem. Finalizando então a nossa introdução, ele vai falar então sobre este assunto no tópico 1, no tópico 2, e já no tópico 3, a batalha épica. Aí nós vamos ver aí como Deus agiu em favor do seu povo através da oração, do jejum dos seus servos, né? E o tópico 1.3 diz: oração e jejum, armas poderosas. E vemos aqui, irmãos, o comentarista diz assim: utilizando as armas da oração e do jejum, Josafá se fortaleceu e pôde encontrar em Deus proteção contra o inimigo que marchava confiante. São armas que nós temos para usar contra os nossos inimigos: oração, jejum. Que possamos então seguir este exemplo de Josafá, que se dedicou à oração, ao jejum, e obteve então vitória do Senhor. Mas, por outro lado, temos que tomar cuidado com as alianças, tomar cuidado e não fazer como ele fez, tomar atitudes, fazer alianças sem consultar ao Senhor. Nós vamos orar, agradecer a Deus. Somente na nossa conclusão, para finalizar, diz assim: obedecendo a Deus, Josafá colocou os levitas à frente do exército. Enquanto louvavam, o Senhor preparou emboscadas contra os inimigos de Judá, de modo que se destruíram uns aos outros. Somos o povo do Senhor, e Ele guerreia as nossas guerras enquanto formos fiéis adoradores.
Deus continue te abençoando. E um detalhe também, quero falar com você, convidar a você a estar conosco. Agora nós temos a bênção de estar reunindo novamente na igreja, com a escola bíblica dominical presencial. Então, vá na sua congregação, vá ali na sede, estaremos todos ali de 8 às 9h30 estudando a palavra de Deus e depois temos então esta aula online. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai querido, Pai eterno, nós pedimos ao Senhor a bênção, a orientação, a ajuda para nós não tomarmos nenhuma atitude, fazer nenhuma aliança que não seja do teu agrado. Tem misericórdia de nós, nos ajude nesta questão. Amado Deus, abençoe cada um dos professores que irão ministrar esta aula. Toma cada um em tuas mãos, dando a tua bênção, dando a tua graça. Obrigado, no nome santo, glorioso de Jesus. Deus abençoe a sua vida, que você tenha a saúde física, mental, emocional e espiritual. Deus te abençoe no nome de Jesus. Paz do Senhor, amados. Chegamos à lição de número 7, o Senhor peleja pelo seu povo. E no item 1 desta lição estudaremos sobre Jeosafá, o rei de Judá. Diz assim a nossa lição: Josafá ou Jeosafá reinou em Judá aproximadamente entre 872 e 848 a.C. Neste tempo, o reino de Israel estava dividido em dois: Judá ao sul e Israel ao norte. Asa, pai de Josafá, no início do seu governo foi temente a Deus, mas no final da sua vida rebelou-se contra Deus, sendo punido por ele. Mas Josafá, seu filho, tinha o entendimento de que o sucesso de seu reino estava pautado em caminhar conforme a lei de Deus. Todo o relato do livro dos reis, crônicas e mesmo dos profetas apresentará o desenvolvimento histórico, cultural, político, social e religioso desses reis e desses reinos, bem como o seu caráter, o seu desenvolvimento e a sua decadência moral e espiritual. A fidelidade dos reis ao Senhor sempre será comparada a Davi, no caso dos reis bons, ou comparada a Jeroboão, filho de Nebate, no caso dos reis maus. 20 reis da mesma família de Davi sucedem-se no trono de Judá, dos quais somente 8 foram justos e tementes a Deus. Entre eles destaca-se Asa, Josafá, Ezequias e Josias. E 19 reis de diversas dinastias, todos eles reis maus, sucederam Jeroboão no trono de Israel. 1.1 O reinado de Josafá. Josafá significa Jeová tem julgado. Ele assumiu o trono de Judá aos 35 anos e reinou 25 anos em Jerusalém. Ao assumir o trono, esse monarca tinha uma escolha: fazer o que era reto diante do Senhor ou praticar o mal. Ao contrário do que escolheu o rei Acabe em Israel, Josafá escolheu seguir os caminhos do Senhor, tirando os postes ídolos, como registra 2 Crônicas 17:6. E no 3º ano do seu governo, enviou seus príncipes e sacerdotes a ensinar o livro da lei do Senhor ao povo de Judá. A história de Josafá é inspiradora, nos levando a crescer no entendimento e nos incentivando a crer incondicionalmente em toda e qualquer circunstância. Vimos na lição passada que por poste ídolos entendemos ser as imagens de Aserá espalhadas nos lugares altos e nos bosques, e a referência a bosques e a lugares altos pode também ser
uma referência à adoração a essa deusa e não apenas um local específico. O reinado de Asa, pai de Josafá, em linhas gerais, foi o de um bom rei. Ele reinou durante 41 anos, destruiu os ídolos e santuários idólatras por todo o país e até depois a sua própria mãe, quando esta insistiu na prática da idolatria. Embora o rei Asa, à exceção dos seus últimos anos de vida, fosse sempre fiel a Deus, o povo continuava num péssimo estado espiritual, conservando o costume de adorar ídolos. Durante muitos anos, a nação ficou sem sacerdotes que ensinassem a lei de Deus, e o pecado estava tão generalizado na terra que não havia nem paz para os que saíam e nem para os que entravam, segundo as Crônicas 15:5. Foi aí que Deus usou uma grande batalha para trazer o povo de Judá ao arrependimento. De volta da sua viagem contra o exército etíope, Asa foi recebido por um profeta que o animou no sentido de estimular um avivamento nacional. Segundo as Crônicas 15, verso 2 e verso 7. Ouvi-me, Asa, o Senhor estará convosco, enquanto vós estiverdes com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Ao ouvir tal desafio, Asa iniciou a reconstrução do altar do Senhor, convocando todo o povo de Benjamim e de Judá, também como aqueles do Reino do Norte, para vir adorar a Deus. Foi um reinado longo e próspero. Em meio a esse clima de mudanças, de avivamento, de reformas, de guerras em andamento sendo vencidas, de livramentos, de devoção ao Senhor, que Josafá cresceu, sendo preparado para assumir o trono. A Bíblia afirma que o Senhor era com Josafá, pois ele buscava o Deus dos seus pais e andava segundo os mandamentos do Senhor. Suas atitudes ao assumir o governo do Reino do Sul demonstram sabedoria e espiritualidade genuína, ao ponto de ser agradável ao Senhor. Logo no início do seu reinado, ele cuidou de instruir o povo a respeito da lei de Deus. Deus abençoou os esforços de Josafá por haver ele salientado a importância do estudo das Escrituras. Josafá mandou mestre da lei por todo Judá, comitivas composta por príncipes, sacerdotes e levitas, para que ensinassem sistematicamente em cada cidade e aldeia da nação. Esse procedimento não somente resultou num despertamento imediato, como também lançou um fundamento firme de conhecimento da verdade divina. Tal conhecimento iria sustentar o povo contra a onda de falsas doutrinas que viria posteriormente durante o reinado de Atalia. 1.2, o título nos diz: seja bom, mas não tolo. Josafá tinha um coração puro e reto, mas não atentava para os oportunistas. A Bíblia diz para sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas, Mateus 10:16. Josafá não foi prudente e fez aliança com quem não era da vontade de Deus. É preciso ter prudência para fazer alianças. Deve-se primeiramente consultar a Deus para não desagradar, pois o Senhor não vê como o homem vê. Ele vê e sonda o coração. Josafá, apesar de cuidar bem da sua comunhão com Deus, não tinha o necessário cuidado na escolha dos seus aliados. Como nossas escolhas produzem consequências, essa labilidade de Josafá trouxe resultados inesperados e muito complicados para a nação de Judá, tanto no seu próprio tempo como a longo prazo.
As passagens de 1 Reis, capítulo 22, versículo 1 a 4, e 2 Reis, capítulo 18, versículos 1 a 3, mostram que Josafá fez uma aliança com Acabe, o ímpio rei de Israel, e tal aliança se fortaleceu ainda mais quando Jeorão, filho de Josafá, se casou com Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Com isso, Acabe assegurou uma política de amizade com Judá, e o apoio de Judá fortaleceu Israel contra a Síria. Através deste matrimônio, a idolatria iria também ser reintroduzida em Judá, acarretando como consequência a quase extinção da linhagem real de Davi. Não obstante Josafá nutrisse certa desconfiança com respeito a tais alianças, opondo-se inicialmente a elas, sempre acabava cedendo, como se vê no caso da sua aliança com Acabe para combater contra a Síria. A afinidade entre as famílias reais de Israel e Judá implicava Josafá na tentativa de desalojar os sírios de Ramote Gileade. E Josafá acabou por apoiar Acabe nessa aventura. Mas sentia-se incomodado e queria ouvir a voz de Deus dando direção em relação a essa peleja. Mesmo com todos os profetas de Acabe profetizando a vitória no embate, Josafá continuou incomodado. E o profeta Micaías foi chamado para se apresentar diante do rei. Em 1 Reis 22, 15 e 16, a resposta de Micaías confunde Acabe, porque ele reafirmou o que os seus profetas já estavam dizendo. Quando o rei desafiou o profeta Micaías, este afirmou que Acabe sairia morto da batalha, e assim sucedeu. Mesmo tratando tão mal a Micaías, inclusive mandando aprisioná-lo, Acabe se disfarçou para entrar na guerra, mas uma seta perdida o atravessou, ferindo-o de morte. Não somente ficou Israel sem um pastor, como Micaías havia predito, senão que as palavras de Elias, o profeta, foram literalmente cumpridas após a morte de Acabe, conforme registra 1 Reis capítulo 21, verso 19. Depois de Acabe, o vínculo de Josafá continuou com seus filhos. Com Acasias, ele fez uma expedição naval no Golfo de Acaba, que também terminou em fracasso. A Bíblia registra de como, de início, Josafá recusou o convite em 1 Reis 22, 29, mas depois aceitou. O resultado é que perdeu toda a frota de navios. Quando Acasias propôs outra aventura, Josafá, tendo sido admoestado por essa aliança pelo profeta Eliezer, recusou cooperar. Anos depois, Jorão, também descendente de Acabe, substituto de Acasias no trono, convidou Josafá para aliar-se com ele contra Moabe. Desta vez, Josafá aceitou e disse: eu subirei. E lá se foi Josafá em mais uma empreitada conjunta com a casa de Acabe. Afinal, eles agora eram parentes, não é? Olhando à distância todo esse quadro com as suas consequências, nós entendemos a imprudência de Josafá em manter alianças perigosas com a nação de Israel. Ainda que co-irmãs, Israel e Judá não adoravam o mesmo Deus e adotavam posturas muito diferentes. Em Judá ainda houve bons reis que agiram conforme a palavra do Senhor, andando retamente, mas em Israel não houve um sequer. Josafá foi um administrador piedoso, um rei justo. Seu reino de 25 anos foi um dos mais alentadores e marcou uma era de esperança na história religiosa de Judá. Nos primeiros anos do seu reinado,
ele fez reviver a política da reforma religiosa que tinha sido tão efetiva na primeira parte do reinado de Asa, seu pai. E como natural consequência, sob o mandato de Josafá, o reino do sul prosperou política e religiosamente, mas a sua relação adoecedora com a casa de Acabe haveria de trazer muitos problemas para Josafá e para a nação de Judá. 1.3. Ele é repreendido para correção. Josafá foi contemporâneo de Acabe, Acasias e Jeorão de Israel. Os reinos estavam divididos. Josafá tinha boas intenções e a sua bondade e ingenuidade o fez aliançar-se com um rei idólatra e mesquinho, que o levou a pelejar em uma guerra que não era sua, e isso quase lhe custou a vida. Devido à associação com Acabe, Josafá foi severamente repreendido pelo profeta Jeú, que lhe disse que a ira de Deus viria sobre ele. É preciso estar atento para as alianças realizadas na caminhada, a fim de não entrar em guerras desnecessárias. Buscar a vontade de Deus para todos os quesitos da vida é sempre o melhor. Bem, quando lemos 2 Crônicas 18, 31 a 34, temos ali Josafá lutando uma guerra que não era sua. Entrando em peleja para sustentar uma aliança que Deus não aprovou. Naquele campo de batalha, ele presenciou a morte de Acabe, que há pouco havia sido profetizada por Micaías. Ele e todo o povo ainda haveriam de sofrer também pela associação com Acasias e com Jorão, descendentes de Acabe. Quando Acabe morreu, o rei Josafá voltou em paz para sua casa em Jerusalém, 2 Crônicas 19:1. Nesse momento, ele foi confrontado pelo profeta Jeú a respeito do seu procedimento político para com a nação de Israel. 2 Crônicas 19:2. E Jeú, filho de Anani o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá grande ira da parte do Senhor sobre ti. Essa pergunta de Jeú continua sendo feita em nossos dias para nos instruir a tomarmos cuidado com quem nos associamos, a quem nós apoiamos e nos dispomos a ajudar. Deus não tem compromisso com alianças escusas feitas com pessoas iníquas. E se procedermos tolamente como Josafá, haveremos de ser confrontados na mesma medida, porque Deus é o mesmo, não mudou. Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? A repreensão de Jeú teve consequências práticas e rápidas. Josafá tinha um coração muito disposto a obedecer a Deus. A leitura desse capítulo 19 de 2 Crônicas é imprescindível para entendermos as tomadas de atitude de Josafá em relação ao seu próprio povo e o quanto zelou pela justiça e o juízo, estabelecendo juízes e levantando levitas para obrarem juntamente com os juízes, articulando a prática da justiça com a religião do povo eleito. Apesar de suas alianças mal orientadas, Josafá foi um homem de fé, temente a Deus, que andou nos seus caminhos e guardou os seus mandamentos, sempre disposto a obedecer. Todas as nações da terra passaram, estão passando ou passarão por algum embate de grandes proporções com consequências desastrosas. Com Judá no tempo do rei Josafá, as coisas se complicaram bastante,
quando reis poderosos decidiram formar uma frente unida para atacar. O capítulo 20 de 2 Crônicas é muito esclarecedor sobre esse assunto, inclusive revelando o medo que Josafá sentiu por ele e por todo o seu povo, dispondo-se a buscar o Senhor. Como era costume em momentos de calamidades, o rei apregoava um jejum e ele próprio fazia esse sacrifício juntamente com o povo. Judá já estava instruída na palavra que vinha sido ensinada pelos príncipes, levitas e sacerdotes, que percorreram toda a nação ensinando a lei de Deus. Como resultado desta piedade prática, todo Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor, e de todas as cidades vieram intercessores para buscar ao Senhor nesse momento crítico. Esse é o valor primordial do ensino bíblico cristão. Ele nos mostra exatamente o que fazer nos piores momentos da vida e que medida nós precisamos tomar para contornar as dificuldades. Nesse ajuntamento, Josafá se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e orou. Seria muito importante meditarmos em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 6 ao versículo 12. Como é um texto extenso, nós vamos ficar apenas com o versículo de número 12, que diz: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todos nós estamos sujeitos a momentos de ansiedade e de medo. E como o rei Josafá, precisamos aprender a colocar sempre os nossos olhos em Deus. A primeira reação do rei foi a de buscar a face do Senhor, suplicando a sua ajuda. Assim, Deus prometeu que se Judá saísse com fé para combater o inimigo, ele mesmo lutaria por seu povo e lhe daria a vitória. Seria diferente conosco? Josafá orou e Deus respondeu. E a resposta da parte de Deus trouxe a solução que eles buscavam. Nesse momento, eles estavam prontos para se organizarem para a batalha. Levantaram-se cedo, saíram para o deserto de Tecoa, e quando estavam saindo, Josafá se colocou diante deles e disse: ouvi-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Versículo 20. Então, aconselhou o povo, separou cantores para saírem na frente diante dos soldados armados, cantando: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 21. Na medida que cantavam e davam louvores a Deus, os inimigos caíram nas emboscadas feitas pelo Senhor e começaram a lutar uns contra os outros. E um a um todos foram exterminados, sem que Judá precisasse usar armas, apenas os louvores a Deus em cânticos de adoração. Foi em resposta à fé de Judá, manifesta nesse ato de confiança, que Deus suscitou confusão e luta entre uma e outra parte do exército inimigo, de sorte que quando os hebreus de Judá chegaram no campo de batalha, não havia um só inimigo vivo, e levaram 3 dias para recolherem os despojos deixados por eles. Esse foi o nosso tópico primeiro, que nos leva a meditar um pouco sobre a história de Josafá, o rei de Judá. Saudar também os irmãos com a paz do Senhor. Sou o pastor Carlos Alberto e, dando continuidade à nossa lição de hoje, o Senhor peleja pelo seu povo. Agora no tópico 2, nós vamos falar sobre não ande
fora da vontade de Deus. Né, irmãos? E nos diz aqui a introdução da nossa lição, do nosso tópico. O rei Josafá assumiu o reino de Judá com o intuito de levar o povo aos caminhos do Senhor. Devido à sua atitude diante do Senhor, Deus era com ele e o fazia prosperar. Mas a ingenuidade de Josafá o levou a trilhar caminhos perigosos, sem buscar o consentimento de Deus, aliançando-se com pessoas que não agradavam ao Senhor. Isso é um fato, né, irmão, na nossa vida. Nós precisamos nos preocupar sempre que a nossa vitória ela não está no início, também não está no meio. A nossa vitória ela está no final. Precisamos nos portar da maneira que o Senhor, da maneira que Deus quer que nós portemos em toda a nossa jornada, em todo o nosso caminho. É muito importante nós sabermos escolher as pessoas com quem nós vamos nos relacionar, os nossos amigos, nossas amizades. É importante saber a quem nós vamos convidar para frequentar a nossa casa, o nosso lar, sentar à nossa mesa, não é verdade? Muitas vezes nós nos associamos, nos permitimos nos associar a pessoas que podem não ser bênçãos para nós. E é muito comum, às vezes, acontecer de a gente achar por um motivo, por alguma circunstância, nos associarmos a alguns tipos de pessoas que eu vou me associar para ajudar. E você pode acabar sendo prejudicado. Então, cuidado. O rei Josafá ele começou bem, Deus se agradava dele, mas em dado momento ele fez alianças, fez associações que não agradaram o coração de Deus. E como toda atitude que nós tomamos, todas as decisões que nós tomamos, nós somos responsáveis por elas, nós colhemos aquilo que semeamos. O rei Josafá também teve essa infelicidade de colher frutos dessas alianças que não agradavam o coração de Deus. Durante o tópico nós vamos falar sobre isso. Esse assunto também já foi tratado com bastante ênfase no tópico primeiro, mas agora nós vamos falar de uma maneira mais direcionada. No 2.1, o grande erro de Josafá. Josafá tinha boas intenções em estabelecer a paz entre o reino de Judá e o reino de Israel, a fim de que todos os irmãos voltassem a ter comunhão. Mas o fato é que Acabe era um rei mau, astuto e idólatra, que perseguia e matava os profetas de Deus. Acabe estava debaixo da maldição de Deus e aliar-se a ele seria terrível para Josafá e todo o seu reino. Não havia motivos para uma aliança, visto que Deus não estava nessa parceria. Mesmo diante de perigos iminentes, Josafá aparentou-se com Acabe, registrado no segundo livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 1. O rei de Judá permitiu que o seu filho Jorão se casasse com Atalia, filha do rei Acabe, e Jezabel. Essa aliança interessava mais ao reino de Israel, pois Acabe teria paz com a fronteira ao sul e um forte aliado, caso precisasse nos embates contra a Síria. Podemos observar aqui, irmãos, que é uma aliança política, puramente política, interesse político. E o maior interesse nessa aliança, conforme o texto que nós lemos fala, ele se direciona mais para o reino de Israel, que era o reino do norte. Né? Com essa aliança, o reino de Israel seria beneficiado. Entretanto, a gente observa também que o rei de Judá, que é Josafá, ele toma essa atitude, ele aceita essa aliança, talvez por ingenuidade. Eu não sei se essa palavra caberia, porque ele é um monarca, ele era um monarca,
ele reinava sobre Judá, mas ele aceitar uma aliança, talvez a intenção dele fosse aproximar os dois reinos novamente, né? Fosse aproximar Israel e Judá. Mas ele foi infeliz nessa decisão, porque o rei Acabe, ele havia feito uma união com Jezabel, ele havia se casado com Jezabel. E todos nós sabemos que Jezabel, ela era um símbolo o símbolo da prostituição cultural. Ela adorava outros deuses e fez com que Acabe também adorasse a outros deuses, a Baal. Ela tinha vários profetas, sacerdotes, ela os mantinha. Era um tipo de uma aliança que não tinha futuro e nem benefício para o rei Josafá e, por conseguinte, para o reino de Judá. Se nós trouxermos isso para os dias de hoje, é exatamente o que eu acabei de dizer agora há pouco, nós precisamos de cuidar de com quem fazemos as nossas alianças. Não ia dar certo. As trevas não combinam com a luz, não adianta. Talvez Josafá tivesse a boa intenção de atrair Acabe, o reino de Israel, para o lado de Jeová novamente, trazê-los ao despertamento espiritual, mas infelizmente Josafá não teve sucesso. Antes, pelo contrário, Josafá foi levado por essa aliança a pecar, a voltar-se contra o Senhor, a desobedecer os mandamentos, as orientações que Deus deu a ele. As amizades erradas nos afastam de Deus. Item 2.2. O profeta Micaías havia alertado Josafá sobre o fracasso que seria a investida contra Ramote de Gileade. Mesmo advertido pelo profeta, Josafá levou adiante seu sonho de unir as tribos de Israel, procurando fazer isso com o famoso jeitinho. Em meio a tantos desencontros, Josafá teve que aprender que Satanás nos proporciona falsas amizades para nos desencaminhar da santidade e da verdade. Essa dedução me levou a pontuar alguns amigos que devemos nos afastar em nossa caminhada cristã. Se quisermos gozar da vida eterna, amigos do meretrício, amigos do roubo, amigos de intrigas, amigos da ganância e amigos do sexo desenfreado. Lembre-se que a santidade é imprescindível para alcançarmos o céu. Quanta lição boa nós podemos tirar aqui deste item, né? Josafá foi advertido por Deus através do profeta Micaías que seria um fracasso essa batalha contra Ramote e Gileade, mas mesmo assim ele não quis ouvir a voz de Deus, talvez iludido por achar que conseguiria unir de novo o reino de Israel e o reino de Judá. Ele foi assim em frente com o seu intento. Ouça uma coisa importante, meu irmão, você que está assistindo a escola dominical, participando da escola dominical nessa manhã. Aí no mundo as pessoas não acreditam, os jovens principalmente dizem que não há má companhia. A má companhia existe sim. E eu quero dizer para você que a má companhia, ela tem uma força muito grande de desencaminhar você. Muitas vezes você está firme na igreja, caminhando, seguindo ali conforme a vontade de Deus para a sua vida. E em alguns momentos você acaba se deixando levar por falsos amigos. Às vezes você começa, jovem, a namorar alguma moça ou algum rapaz que pode até estar na igreja, mas não tem os seus passos firmes na presença do Senhor. Cuidado! A má companhia é real, ela existe. Josafá foi vítima disso. Ele acreditou que podia trazer Acabe
de volta para a presença do Senhor, mas acabou sendo ele levado para fora da presença do Senhor. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós precisamos de abrir mão de amizades na nossa vida. Às vezes no nosso trabalho somos levados a ter amizades com pessoas que muitas vezes não são da vontade de Deus, não agradam o coração de Deus, mas por algum motivo são pessoas carismáticas e às vezes a gente acaba se envolvendo. Mas cuidado, afaste-se dessas amizades. Aqui o comentarista da lição, o bispo Abner, ele fala que muitas vezes precisamos de nos afastar dessas amizades. São amizades do baixo meretrício, uma amizade com uma pessoa que não comunga da nossa fé, que não comunga daquilo que nós acreditamos, irmão, pode prejudicar a sua vida, pode trazer maldição sobre a sua vida. Você tem obrigação, sim, como servo de Deus, de pregar a palavra para essas pessoas, de levar uma mensagem para essas pessoas, mas cuidado com a sua vida. A Bíblia diz: tem cuidado de ti mesmo, porque se você percebe que você está sendo levado para fora da presença do Senhor, não é bom para você. Então, há um momento em que a gente pode até pregar a palavra, permitir que essa pessoa se aproxime para que ela veja o seu testemunho, mas saiba que existe um limiar, um momento onde você, até aqui dá, daqui para frente eu preciso de cuidar de mim, porque senão eu acabo me envolvendo e seguindo o caminho dessa pessoa. Amém? Guarda bem essa palavra no seu coração, ela é muito importante. Escolhas, no 2.3 nos diz: escolhas erradas propiciam fracassos. Josafá aliançou-se a Acabe através do casamento de seus filhos. Está registrado no segundo livro dos Reis, no capítulo 8, dos versículos 16 a 18. Uma aliança feita sem a direção de Deus gera sofrimento e dor. Atalia, anos mais tarde, quase exterminou a descendência de Josafá. Na ocasião, Acabe persuadiu a Josafá para que fosse com ele a batalha contra Ramote Gileade, registrado no primeiro livro de Reis, no capítulo 22, dos versículos 4 e 30. Josafá prontamente se disponibilizou a ir com Acabe, mesmo ouvindo a advertência divina para não ir. Josafá ignorou e foi para a batalha, juntamente com Acabe e seus exércitos. Nessa batalha, Israel e Judá foram derrotados, e Josafá quase morreu, conforme está registrado no segundo livro das Crônicas, no capítulo 18, dos versículos 30 ao 32. O Senhor tinha planos grandiosos para Josafá, mas é necessário atentarmos para quem está andando conosco, pois as más companhias corrompem os bons costumes. É uma gota que vai caindo, devagarzinho. Hoje você diz não para a má companhia, para aquela pessoa que está tentando te persuadir a te tirar do seu caminho, a sair da presença de Deus. Amanhã ela insiste de novo, sem sucesso, ela está ali por perto, está convivendo com você, não há problema. E devagarzinho ele vai te persuadindo. O que há um ano atrás talvez fosse escândalo para você, aqui um ano atrás talvez fosse terrível, fosse difícil para você aceitar, agora você acha que já é uma coisa normal e já começa até a pensar e a se ver naquela situação. Cuidado, porque é um termo até bastante antigo, a gente não ouve muito mais, mas está gravado na nossa memória. O inimigo ele não chega, irmão, com um sapato de aço, ele chega com um sapato de algodão. É devagarzinho, ele vai se aproximando, ele tenta, e ele é insistente, persistente,
Se ele não consegue hoje, amanhã ele consegue, devagarzinho. Ele vai tentando corroer a sua fé, vai tentando corroer o seu coração, a sua mente. E nós precisamos de cuidar de nós, precisamos de buscar a presença do Senhor. Se uma aliança, se uma amizade, às vezes não é boa para você, tenha coragem, tenha força de afastar-se dela. Se não está te fazendo bem, tenha coragem. Saiba que nós devemos nos associar com aqueles que estão buscando o Senhor, com aqueles que comungam da nossa fé, com aqueles que pensam como nós pensamos. Josafá, ele, mesmo estando alertado por Deus através do profeta Micaías, mesmo sabendo que não era a vontade de Deus que ele fosse naquela batalha, que quase lhe custou a vida, Josafá ainda assim insiste. Muitas vezes, irmão, precisamos de ter coragem de romper com as coisas que nos afastam da presença de Deus. Não ande fora da vontade de Deus. Procure estar no centro da vontade de Deus. Nós temos tido experiências na nossa vida que têm sido marcantes, têm sido um norte para nós, porque temos entendido que estar na vontade de Deus é o que basta. Estarmos no centro da vontade do Senhor, na perfeita vontade do Senhor, é o que basta. Louvado seja Deus. Josafá, ele prontamente se coloca na condição, se coloca pronto, presto a ir na batalha com Acabe, mas Deus não estava nesse negócio. Muitas vezes a gente toma decisões. Eu conheço alguns jovens, conheço pessoas que decidiram, tomaram a decisão de fazer coisas que não estavam na vontade do Senhor, e isso lhes custou a sua vida espiritual. Saiba que quando você der um passo, o Espírito Santo, ele vai te alertar. Você não vai ficar enganado. Deus vai te avisar antes, Deus vai te avisar durante, mas depois, se a sua consciência começar a ficar cauterizada, você já não vai mais conseguir ouvir a voz do Senhor, como aconteceu com Josafá. E aqui, concluindo, no rodapé da lição, nós temos: eu aprendi que devemos focar em Deus e buscar nele a sua vontade para nós, a fim de não cairmos em ciladas que nos levarão ao caos. É verdade. Precisamos nos focar na presença do Senhor. Precisamos nos focar na presença de Deus, para que o Senhor, para que Deus tenha misericórdia de mim e de você, porque somos imperfeitos. Estamos buscando melhorar a cada dia na presença do Senhor. E estar, irmão, na vontade de Deus, estar na presença de Deus, é o melhor lugar para que o homem e a mulher possa estar. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe nessa manhã abençoada de domingo que nos deu o Senhor. Amém? E a paz do Senhor. A paz do Senhor para todos, dando sequência à nossa escola bíblica dominical. Nós estamos no terceiro trimestre de 2020, estamos estudando a lição número 7, o Senhor peleja pelo seu povo. Vamos estudar agora o tópico 3 e fazer a conclusão. Tópico 3, uma batalha épica. E o que significa épica? Épico é uma palavra que classifica uma ação heróica, um acontecimento memorável, extraordinário, uma proeza, algo muito forte e intenso. Isso é o significado de épico. E a batalha que Deus deu vitória a Josafá e o povo é uma vitória épica, algo extraordinário, algo divino, um milagre, uma grande bênção. Aprendendo a terminar bem com o rei Josafá.
não começou no início bem, mas depois aprendeu, chegou perto do Senhor, aprendendo a terminar bem com o rei Josafá. O reinado de Josafá é o que nós estamos vendo nesta lição. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Nós estudamos na semana passada sobre o reino do norte, a vitória que Deus deu aqui no reino do norte contra a idolatria, mas 4 anos depois, Josafá assumiu o reino de Judá, e aqui Deus deu a ele uma grande vitória aqui no reino de Judá. Deus deu a ele uma grande vitória através do louvor. É o que nós vamos estar estudando nesta lição, já estamos estudando nesta lição. Reino do norte, reino do sul. Aqui Josafá assumiu o reino do sul e Deus deu a ele grande vitória. Josafá se arrependeu de seus erros, buscou ao Senhor e motivou o povo a fazer um concerto com o Senhor, um pacto, uma aliança. Ele mesmo voltou para Deus e levou todo o povo a voltar-se para Deus. Nomeou juízes para administrarem o país com justiça. Então, Josafá, o rei Josafá, rei de Judá, um rei reto e justo, um homem piedoso, errou ao unir-se com Acabe, mas depois arrependeu-se e Deus abençoou o reinado dele. Ele fez uma aliança com Acabe quando o seu filho Jorão casou com a filha de Acabe, a Atalia. Então ele fez uma aliança política com o reino do norte, e nós estudamos na semana passada que o que Deus fez de maravilha para romper com a idolatria no reino do norte. Então Josafá fez esta aliança, mas depois arrependeu-se, mas Deus deu a vitória no seu reinado. Josafá se uniu a Acabe para guerrear. Foi uma guerra com Acabe, onde não era uma direção de Deus para ele. Foi salvo, mas foi repreendido pelo Senhor. Demonstrou arrependimento pelo erro e buscou ao Senhor. Estimulava o povo a servir com fidelidade ao Senhor. 3 inimigos se levantaram contra, no momento que mais buscavam ao Senhor. Deus mostrou a importância da dependência. Josafá aprendeu a dependência de Deus, e Deus deu a ele uma grande vitória e todo o povo. Quando ele foi à guerra com o rei do norte, Acabe, ele disse assim antes de ir à guerra: disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Mesmo ele com aquela aliança com Acabe, ele tinha temor, havia um desejo, uma vontade de consultar a palavra do Senhor. E Deus deu vitória para Josafá na presença de Deus. No livro de 2 Crônicas 19 está escrito assim: o profeta Jeú disse: boas coisas contudo se acharam em ti, apesar dos erros iniciais, mas boas coisas contudo se acharam em ti. Quais são elas? Tirastes dos bosques da terra e do coração, e passou a buscar a Deus. Os bosques eram onde estavam os ídolos. Fez com que o povo se tornasse ao Deus dos seus pais. E terceiro, estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes. São providências que ele tomou logo no início do seu reinado, quando ele volta para Deus. A história de Josafá começa assim: e não buscou Baalaíns. E não buscou Baalaíns, não foi atrás de Baal, da adoração do reino do norte, onde Elias lutou muito para implantar a adoração ao Senhor. E você, como você tem evitado os seus Baalins? Os ídolos, Josafá venceu e buscou ao Senhor, mas aparece nos nossos dias também muitas ofertas como ídolos para nós, mas nós colocamos Deus em primeiro lugar. Acima de todas as coisas adoraremos, e vamos adorar ao Senhor acima de todas as coisas. O cuidado de
Josafá em instruir o povo. No terceiro ano do seu reinado, Josafá ordenou aos levitas e sacerdotes que fossem às cidades de Judá e ensinassem o livro da lei do Senhor. Assumiu o reinado e mandou que os sacerdotes e levitas fossem por toda a nação, ensinando. Eles viajaram por toda a Judéia, visitando cada cidade, explicando como Deus queria que as pessoas vivessem, lendo as Escrituras perante o povo. Eles não estavam centralizados, mas os sacerdotes e levitas viajaram todo o país ensinando. Isto é, o rei querendo servir a Deus e querendo que o povo também sirva a Deus. Josafá, preocupado com a justiça de Deus, ele estabeleceu juízes, sacerdotes, líderes em geral. Por que ele estabeleceu juízes, sacerdotes e líderes? Porque ele queria ver a justiça de Deus sendo feita no país. Em seus esforços para reinar sabiamente, Josafá procurou persuadir os seus súditos a tomarem posição firme contra as práticas idólatras. Então ele ensinou o povo contra as práticas idólatras, a buscar e consultar o Senhor. Josafá, no ano 873 a 849 a.C., foi fiel a Deus, foi abençoado por Deus, sendo bem sucedido. Seu reinado foi de paz, prosperidade e glória. Não espere ter problemas para buscar a Deus, busque-o em todo o tempo. Quando veio a crise, Josafá já estava buscando ao Senhor. A todo momento devemos estar buscando ao Senhor, porque no momento da crise já estamos próximos do Senhor, com um relacionamento forte com o nosso Deus. Não deixe para buscar a Deus somente nos tempos de crise. Busque-o sempre, sempre na presença e na comunhão do Senhor. Mais do que nunca é tempo de buscar a Deus. Mais do que nunca é tempo de buscar a Deus. Busque o Senhor enquanto ainda há tempo. Busque ao Senhor enquanto ainda há tempo. Esta é a palavra de Deus para nós. Os reinos em torno de Judá passaram a ter paz, que fortaleceu a economia da nação. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá. E não guerrearam contra Josafá, traziam presentes a Josafá. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente. Mas mesmo nesses momentos de vitória, ele buscava a Deus e também levava o povo a aproximar-se de Deus. Aqui pelo mapa de Israel, nós temos uma noção do que estava acontecendo. Israel dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul, e Josafá era rei aqui de Judá. Ele tinha como vizinho Moabe, os moabitas, os amonitas, e tinha a Síria e também Edom. Eles estavam em paz com Judá. Aqui nesse mapa, um pouquinho mais claro, a gente vê a Síria, a gente vê Amon, os amonitas, Moabe, os moabitas, Edom, os edomitas, aqui as montanhas de Seir. Este povo viveu em paz com Judá até que resolveram unir-se todos eles para guerrear contra Judá. E Josafá ficou numa situação tão difícil que ele foi buscar ao Senhor e Deus deu a vitória através da adoração. Esta é a nossa escola de hoje. Mas no final do reinado de Josafá, 3 reinos uniram forças para invadir Judá. E os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles alguns outros dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então deram aviso a Josafá: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria.
Josafá recebeu essa notícia. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Deu essa ordem de consagração na presença do Senhor. Ouvindo isto, Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, apregoando jejum em todo o reino de Judá. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. O primeiro passo que Josafá deu para resolver o problema foi reconhecer plenamente quem ele estava invocando. O primeiro passo que ele teve, Josafá deu, foi de reconhecer o Deus a quem ele serve, a quem ele servia. Ele reconheceu e invocou esse Deus Todo-Poderoso para dar vitória. Como chegar a Deus em tempos de crise? Quando nós já chegamos a Deus em tempos de paz, quando chega o tempo de crise, nós já estamos muito mais próximos de Deus para pedir Deus uma vitória. Então, como chegar a Deus em tempo de crise? Mesmo em tempo de paz, mantendo um ótimo relacionamento com Deus, nos ajuda muito na hora dos tempos de crise. Deus está próximo e dá vitória. Se você está enfrentando, como o rei Josafá, uma terrível crise, não desanime, não se renda diante das ameaças do inimigo. Ore, jejue, adore e veja o livramento do Senhor. 3.1. A oração, jejum, armas poderosas. Oração e jejum, armas poderosas para nos dar vitória. Ao saber que os reinos haviam se unido para virem contra Judá, o rei, apesar do temor produzido com a chegada da notícia, não foi dominado e paralisado pelo medo. Josafá fez uma escolha certa, buscou ao Senhor e somente nele confiou. Quando ele recebeu a notícia, ele não ficou paralisado, ele foi buscar ao Senhor. Josafá fez uma escolha certa, buscou ao Senhor e somente nele confiou. Josafá vai orar, a oração de Josafá: Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. A vitória só é alcançada pela oração e a plena confiança em Deus. Oração e plena confiança em Deus, a vitória vem. O jejum foi instituído pelo rei e, juntamente com o povo, buscou o auxílio de Deus. O Senhor não desprezou a oração e o quebrantamento do seu povo, e os ouviu enviando auxílio. Deus respondeu o clamor do povo. Aqui vemos povo orando, jejuando, lendo a palavra, ajoelhado perante o altar do Senhor, chorando, clamando na presença do Senhor. Deus viu e ouviu e entrou com providência. O poder do jejum e da oração. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Todo o povo estava jejuando. Resposta: mostraram total dependência do Senhor. Isso mostra uma total dependência de Deus. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e ele disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há
força e poder, e não há quem te possa resistir. Que oração sincera, do fundo da alma, falando e entregando nas mãos do Senhor e reconhecendo quem é este Deus a quem ele servia, todo-poderoso. Josafá, então, o rei, o primeiro lá na congregação, já buscando a presença do Senhor. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Que oração linda! Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. 3.2 Atitudes para se galgar uma vitória. Como galgar uma vitória? Aqui então tem algumas atitudes, alguns ensinamentos. Vitória em tempo de crise. Isso que Josafá e o povo vivenciou. Os inimigos uniram-se em prol da destruição do reino do sul. Josafá é notificado do avanço do inimigo e em direção a Judá. O medo é notório. E agora, o que fazer? 3 reinos reunidos para lutar contra Judá. E agora, o que fazer? Eles vêm armados, certos que irão vencer, pois foram treinados para nunca perder. E Josafá, o que fazer? O que fazer na hora da crise? A experiência do rei Josafá. Josafá temeu, mas clamou a Deus. Josafá temeu, mas clamou a Deus. O que fazer quando não sabemos o que fazer? O que fazer quando não sabemos o que fazer? Você diz, não sei o que fazer. Deus disse, coloque em minhas mãos e observe. Eu não sei o que fazer. Coloque nas mãos de Deus e observe o que Deus vai fazer. Quando você diz, eu não vejo saída, Deus diz, olhe para mim. Quando você diz, eu não vejo saída, Deus diz, olhe para mim. E a resposta vem de Deus. Aqui, alguém está rasgando a frase negativa, eu não posso, em inglês, I can't, eu não posso. E aqui ele está dizendo, sim, eu posso, yes, I can, eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Ele tira a frase negativa que eu não posso, coloca a frase que pode e diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece? Jesus Cristo. Em busca de respostas, o Deus que fala. Salmo 115 diz que o nosso Deus fala. O Deus que fala. Deus fala de diversas maneiras, através da sua palavra, usando pessoas, mensagens, pregações, na natureza, de diversas maneiras. Deus fala. Precisamos estar atentos, porque Deus fala de diversas maneiras. Deus não está em silêncio. É a sua Bíblia que anda muito fechada. Interessante, né? Deus não está em silêncio. É a sua Bíblia que anda muito fechada. Porque Deus fala através da sua palavra. Tempo com a palavra de Deus. Tempo com a palavra de Deus, para que Deus tenha tempo de falar conosco. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Deus fala conosco de diversas maneiras. Deus está falando. Deus fala fácil e repete. Deus fala fácil e repete. A gente entende a voz de Deus. Quantos relatos da Bíblia nós encontramos que Deus falou mais de uma vez? Faraó teve 2 sonhos do mesmo assunto, Deus repetindo. Samuel foi chamado 3 vezes lá, quando estavam chamando para o ministério. Deus fala fácil e Deus repete. Que Deus nos dê ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Ao ver o numeroso exército que vinha contra, antes de tomar uma atitude para contra-atacar o seu oponente, Josafá buscou ao Senhor e confiou em Deus.
Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. E de joelhos no meio da congregação, o rei Josafá começou a dizer: e na tua mão há força e poder, em nós, Senhor, em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Não sabemos o que faremos, mas estamos olhando para Ti, Senhor. Se o meu povo orar, não há batalhas perdidas com Cristo, não há batalhas perdidas com Cristo. Então Josafá teve medo, porém pôs-se a buscar o Senhor. Não deixe que o medo paralise a sua fé. O medo vem, mas a fé em exercício vai em busca da vitória. Percebemos ainda que Josafá não se prostrou ou teve uma atitude de autocomiseração. Muitas vezes, em vez de estar orando, entregando na mão do Senhor, ficamos com autocomiseração, mas ficou em pé e fez um clamor, utilizando as armas da oração, do jejum. Josafá se fortaleceu e pôde encontrar em Deus proteção contra o inimigo que marchava confiante. Nunca desista de orar. Onde há joelhos dobrados, não há batalhas perdidas. Onde há joelhos dobrados, não há batalhas perdidas. Nunca deixe de orar. 3.3. Em meio às crises, o segredo é adorar. Em meio às crises, o segredo é adorar. Josafá, a vitória pelo louvor, é o que nós vamos ver agora. Josafá, a vitória pelo louvor, não fez nada mais além do que posicionar e louvar ao Senhor, e a vitória veio em suas mãos. Inúmeros episódios nas Escrituras nos mostram a importância de adorar ao Senhor por meio do louvor. Há que se destacar também que o Senhor separou a tribo de Levi da descendência de Jacó para dedicar sua vida em adoração a Deus. 12 tribos, Deus separou uma tribo para que dedicasse ao templo, dedicasse também ao louvor. E não era só o louvor, todos os trabalhos os levitas faziam, além do louvor que era primordial. Quem são os levitas? Os levitas eram pessoas separadas para ministrar a vida espiritual de Israel. Eles tinham também a responsabilidade de cuidado e manutenção do templo. A questão fundamental é que nos tempos do Antigo Testamento, todo músico era levita, mas nem todo levita era músico, porque eles tinham outras atividades de cuidar do templo. Então os levitas cuidavam de tudo, e além do louvor que era primordial, todo aquele que dedicasse ao Senhor era um levita. E os levitas eram divididos, gersonitas, meraritas, coatitas, cada um tinha a sua atividade dentro do templo. Olha aqui os levitas trabalhando. Levitas trabalhando no templo. Olha aqui levitas carregando a arca. Também levitas. E levitas louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Então os levitas tinham uma atividade muito grande e eram divididos em turmas para fazer o trabalho, principalmente do louvor. Em 2 Crônicas, nos transmite importantes lições em meio às crises. Primeiro, permanecer atento à palavra de Deus. Estamos na crise, mas permanecer atento à palavra de Deus. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais
temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. De repente surge Jaaziel, que nem nós pouco conhecemos, uma pessoa simples usada por Deus, um profeta, para trazer uma grande mensagem para o rei e para a nação. A peleja não é vossa, senão de Deus. Deus usando Jaaziel para trazer essa mensagem. E quem foi Jaaziel? Jaaziel era um levita, e se seguir toda a sua genealogia, ele era um descendente de Asaf, que servia no templo. Então o Jaaziel aparece de repente no momento de crise, e ali um descendente de Asaf diz: olha, a peleja não é vossa, é do Senhor. Quando Deus usa pessoas simples para nos abençoar, de repente a resposta que nós estamos precisando está com uma pessoa tão simples, que está tão perto de nós, tipo Jaaziel, que nós nem sabíamos quem era. De repente ele aparece e dá uma grande mensagem para o rei e para toda a nação. Quando Deus usa pessoas simples para nos abençoar, vocês não precisarão lutar na batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Esta batalha não é tua, esta peleja é do Senhor. Segunda coisa que aprendemos: atentar para a orientação específica para o momento. Há uma mensagem de Deus para aquele momento. O que fazer naquele momento? Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estais em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. O sobrenatural do Eterno, a vitória do rei Josafá. Totalmente sobrenatural, venceu adorando a Deus, totalmente sobrenatural do Eterno. Não sei por quantas lutas irei passar, mas sei que não passarei sozinho. Deus está comigo. Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em favor dos seus filhos. Terceira coisa que aprendemos: observar em todos os momentos a palavra de Deus, a fé, a oração e o louvor. Olha 2 Crônicas: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, Judá, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. O próprio rei dando essa palavra de Deus: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Assim, olhando o mapa de Israel, eles estão aqui em Tecoa, quando o rei disse essas palavras, e eles entraram para o deserto de Jeruel e em Gedi. Os inimigos estão Moabe, Amon, Moabe, aqui na montanha de Seir, estão se reunindo para vir aqui neste deserto. Quando o rei disse ao povo: veja o livramento que Deus vai dar. Aqui eles viram até essa entrada do reino de Judá. Aqui dá para nós termos uma visão melhor. E o que o povo de Israel vem fazendo? Louvando ao Senhor, fazendo aquilo que Deus orientou. Josafá disse: os levitas vão na frente adorando ao Senhor, e vão adorando, e abrindo a boca mesmo, e adorando a mesmo, e glorificando mesmo. E Deus deu vitória através da adoração. Deus
age quando você posiciona. Deus disse: levanta o louvor, e eles levantaram o louvor. Deixa Deus agir, pois Ele está no comando de tudo, e quando Ele toma a frente, você não tem por que temer. Deixa Deus agir. Deus age onde você não tem condições de agir. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que o louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Enquanto eles louvavam ao Senhor, os inimigos desentenderam entre eles numa emboscadas, e Deus deu uma grande vitória. Não tiveram que fazer nada além de adorar e louvar ao Senhor, no momento que eles posicionaram para fazer a sua adoração. E assim os levitas na frente adorando ao Senhor. E quando chegaram lá, não tinha mais o que guerrear, porque eles mesmos já estavam em emboscada e desentendidos, e a vitória já tinha sido dada a Israel pela adoração ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Deus age da forma dele. É da forma dele que ele vai dar a solução, que ele vai entrar com a providência. Deus age da forma dele. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Quando? Quando eles começaram a cantar e a louvar ao Senhor, fazer aquilo que Deus mandou. Adore. Enquanto eles adoravam, enquanto eles cantavam, Deus já estava dando vitória aqui contra o inimigo. E aí eles desentenderam entre eles mesmo. Quando Israel chegou, a vitória já estava garantida. A batalha é de Deus, mas precisamos assumir a nossa posição e permanecer firmes, vigiando e orando. Terminando o tópico 3, nós podemos fazer uma breve revisão e fazer a conclusão. No tópico 1, nós estudamos Josafá, rei de Judá. O método de Josafá: seja bom, mas não tolo. Isso Josafá aprendeu. Os métodos peculiares de Deus. Deus dá uma vitória totalmente diferente do que nós poderíamos imaginar. No tópico 2 nós estudamos: não ande fora da vontade de Deus. Josafá entendeu que ele tinha que entrar na vontade de Deus. O grande erro dele, as alianças que ele fez com o reino do norte, rompeu-se depois com o rei Acabe e Deus deu vitória. Amizades erradas nos afastam de Deus. Escolhas erradas propiciam fracassos. E agora no tópico 3 estudamos uma batalha épica, uma batalha extraordinária. Oração e jejum, armas poderosas, atitudes para se agarrar a vitória. Em meio às crises, o segredo é adorar. Adorando a Deus em meio à calamidade. Conclusão: obedecendo a Deus, Josafá colocou os levitas à frente do exército. Primeiro o louvor. Enquanto louvavam, o Senhor preparou a emboscada contra os inimigos de Judá, de modo que se destruíram uns aos outros. Conclusão ainda: somos o povo do Senhor, Ele guerreia as nossas guerras. Enquanto formos fiéis adoradores, Ele guerreia as nossas guerras. Então, a adoração é uma prioridade. A nossa fé em Deus leva-nos a adorá-lo em meio a crises e dificuldades. A história do rei Josafá é um belo exemplo do quão forte e poderoso é o louvor nos lábios do seu povo. Adoração, a perfeita arma de guerra. Adoração ao Senhor.
Deus peleja por você. Deus peleja por você. A peleja não é vossa, mas de Deus, e de um Deus grande. Esta batalha não é tua, esta peleja é do Senhor. O Senhor peleja por vós, diz a palavra do Senhor. Deus age na hora certa. Deus tem o melhor para você. O que aprendemos? Josafá, a vitória por meio da adoração. Louvai ao Senhor. Em todo tempo louvarei ao Senhor. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.